Olá, meus amigos e minhas amigas, minhas saudações a todos. Meu nome é Denilson Nascimento dos Santos, sou advogado. Hoje vamos falar de um assunto muito importante, sobre o BPC. Outro benefício previdenciário no mesmo grupo familiar conta ou não como renda per capita para o recebimento do BPC pelo deficiente? Confira conosco. E antes de entrar no assunto, eu gostaria de pedir que você se inscreva em nosso canal e ative as notificações e principalmente compartilhe esse vídeo, que é muito importante para ajudar a levar essa informação às demais pessoas que estão nessa situação em que vamos comentar aqui no vídeo. A Lei 8.742 de 93, a Lei Orçamentária da Assistência Social, LOAS, define alguns critérios para o recebimento do benefício de prestação continuada, o BPC. E entre esses critérios estão a idade avançada, acima de 65 anos, ou a invalidez permanente, acumuladas, em ambos os casos, com o estado de miserabilidade, que é aquela pessoa que não tem outros meios de subsistência, nem quem dê a ela a subsistência. Essa miserabilidade, além de outros critérios, é definido pela renda per capita familiar. E pelo texto original da Lei 8.742 de 93, a renda per capita para o recebimento do BPC LOAS não pode ser maior do que 1/4 do salário mínimo. Hoje já foi alargada pela jurisprudência e passou a ser meio salário mínimo, o que beneficiará muitas pessoas idosas ou deficientes. Mas a questão é, toda a renda familiar, todo o dinheiro que entra, conta como renda per capita? Acaso algum membro da família já receba pensão por morte, aposentadoria ou outro benefício assistencial, esses benefícios devem ser contados, incluídos na renda per capita? Esse é o ponto central do nosso vídeo de hoje. O contrato de aprendizagem e o estágio já estão previstos no LOAS, que não servem como renda per capita, não devem ser contados como renda per capita. O problema é quando no grupo familiar havia outro benefício, como pensão por morte, aposentadorias ou outro benefício assistencial, que eram contados como renda per capita. E então a pessoa não conseguia ter acesso ao benefício. A primeira turma do STJ estendeu aos deficientes um critério já aplicado aos idosos para a concessão do benefício de prestação continuada. A Lei do Idoso, Estatuto do Idoso, Lei 10.741 de 2003, no artigo 34, parágrafo 1º, já está previsto que outros benefícios do mesmo grupo familiar, de até um salário mínimo, não devem ser contados como renda per capita. Porém, para a pessoa com deficiência, não havia previsão lá na Lei 13.146 de 2015, de que não devesse contar outro benefício como renda per capita. Não havia nenhuma previsão nesta lei. Então, o STJ resolveu ampliar, através de recursos repetitivos, no mesmo sentido, alguns julgados pelo STF, também nesse sentido, o STJ seguiu a mesma linha e ampliou esse artigo 34, parágrafo 1º do Estatuto do Idoso para os deficientes. Portanto, benefício previdenciário ou não, de até um salário mínimo, concedido a outro ente familiar, não devem ser contados como renda per capita para concessão do BPC. Muitas pessoas que recebiam o BPC
tiveram seu benefício suspenso ou cancelado quando alguém de sua família, outro membro familiar, passou a receber algum benefício previdenciário, uma pensão por morte, uma aposentadoria. Então, aumentou a renda per capita e o benefício daquele deficiente do mesmo grupo familiar foi cortado em razão disso. E muita gente ainda não sabe, está sem receber o BPC-Loas com esse benefício cortado e não sabe que tem esse direito, não sabe que foi estendida aos deficientes aquela previsão lá do artigo 34, parágrafo 1º da Lei do Idoso, de que outro benefício previdenciário ou não, de até um salário mínimo, não serve como cálculo da renda per capita familiar. A primeira turma baseou-se no artigo 543-C do antigo CPC para fixar a tese de que até um salário mínimo recebido de benefício previdenciário ou benefício assistencial não serve para o cálculo da renda per capita prevista lá no artigo 20, parágrafo 3º da Lei 8.742 de 93, diante da interpretação do artigo 34, parágrafo 1º da Lei do Idoso, Lei 10.741 de 2003. O ministro relator Benedito Gonçalves disse que o artigo 203 da Constituição Federal, que prevê esse benefício, não faz distinção entre esses grupos sociais, idosos ou deficientes, mas trata todos com igualdade. Para o ministro, a aplicação da analogia nesse caso segue os princípios constitucionais da isonomia e da dignidade da pessoa humana. O ministro citou precedentes julgados pelo STF no mesmo sentido, nos quais deu tratamento igual ao deficiente perante o idoso, contrariando a interpretação do INSS. Você que é deficiente ou que tem algum deficiente em sua família que pretendia requerer o BPC, mas que estava impedido por causa da renda per capita em razão de outro benefício no mesmo grupo familiar, agora você pode pedir o BPC. Aliás, desde 2015 já vem tendo essa interpretação. E para você que teve o seu benefício suspenso ou cancelado em razão de outro benefício no mesmo grupo familiar, você pode e deve ingressar com uma ação judicial requerendo o restabelecimento de seu benefício, com o direito de receber, inclusive, os valores atrasados que foram cortados pelo INSS. E você que conhece alguém que está nessa situação, você pode levar essa informação e ajudar essas pessoas. Por isso, é muito importante que você compartilhe esse nosso vídeo e ajude a levar essa informação a mais pessoas que precisam desse benefício. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Um grande abraço a todos e que Deus os abençoe.